Olá, pessoal. Espero que todas e todos estejam bem. Eu me chamo Laís Vieira Gonçalves e sou doutoranda do Programa de Educação para a Ciência da Unesp e venho apresentar o trabalho intitulado Metodologias de Ensino e os Estágios na Formação de Professores. Diálogos possíveis no curso de licenciatura em Ciências Biológicas da UFLA. A primeira autora desse trabalho é a Camila Cerilo e o professor que nos orientou nesse trabalho é o Antônio Fernandes Nascimento Júnior, docente do Departamento de Biologia da Universidade Federal de Lavras, Minas Gerais. O estágio supervisionado durante a formação de professores é um momento de estudos teóricos e práticos que proporciona diferentes experiências docentes no ambiente escolar. Para muitos licenciandos, este pode ser o primeiro contato com o seu futuro campo de atuação, de acordo com Andrade 2005. Por isso, configura-se como uma etapa importante de integração do currículo que propiciará a grande parte dos estudantes a oportunidade de assumir pela primeira vez a sua identidade profissional, possibilitando o encontro da teoria com a prática, do concreto com o conceito. Em consonância com Silva e Colaboradores 2014, o estágio supervisionado é um espaço em que os saberes pedagógicos não ocorrem de forma restrita, mas sim pela interação entre várias áreas de conhecimento, propiciando aos estudantes a vivência escolar em seus mais diferentes aspectos. Segundo Arroio 2000, ao pensar o seu fazer docente, o aluno-professor deve descrever suas práticas a partir de uma reflexão sobre as escolhas feitas, as ações desenvolvidas, os conteúdos trabalhados e as avaliações realizadas. Sendo que, a partir disso, ele buscará novas posturas e metodologias a fim de aperfeiçoar sua futura prática, baseada em uma aprendizagem significativa e efetiva, capaz de tornar a relação teoria-prática em um fenômeno constante. As análises e reflexões que foram realizadas, elas objetivaram construir um entendimento sobre como se dá o diálogo entre os estágios supervisionados e as disciplinas de metodologias de ensino, a partir da visão de alguns estagiários da licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Federal de Lavras. As disciplinas de metodologias de ensino em botânica e em zoologia, elas apresentam em sua essência uma maneira diversificada de planejar e ministrar uma aula, que não seja somente expositiva. São discutidos temas como as principais correntes pedagógicas, contextualização e interdisciplinaridade no ensino de ciências, história e filosofia da ciência no ensino, técnicas de arte na elaboração de material didático e planos de aula, que servem de embasamento teórico para que, no final da disciplina, seja realizado um trabalho de conclusão. Nesse sentido, a pesquisa ela foi realizada com 21 licenciandos que concluíram as duas disciplinas de metodologia de ensino, sendo elas em zoologia e ensino em botânica, que também realizaram os estágios supervisionados, aos quais foi solicitado que respondessem duas questões abertas, sendo elas: qual é a participação da disciplina de metodologia de ensino em sua formação como professor? E qual é a participação das disciplinas de metodologias de ensino para o desenvolvimento do estágio supervisionado? Como metodologias de análise, as respostas foram recolhidas e, por meio da metodologia qualitativa de análise por categoria, essas respostas foram analisadas em consonância com o Minayo 2000. Para essa autora, a categorização ela busca descobrir os pontos centrais que fazem parte de uma comunicação, sustentando que a frequência em que esses elementos aparecem nas falas tem significado para o objetivo analítico que se busca com a pesquisa. Este método de análise é dividido em 3 etapas, sendo que a primeira consiste na pré-análise, onde é realizada a leitura das falas, seguida da exploração do material, em que são feitos recortes e organização dos dados. E, por fim, para discutir os dados, são realizados os tratamentos dos resultados. Dentre os resultados que nós encontramos, nós constituímos 9 categorias.
E, por exemplo, a primeira categoria, preparação e planejamento de aula, ela apresenta como seu elemento principal a responsabilidade e a importância em saber como planejar e elaborar uma aula. 10 falas dos estudantes constituem essa categoria. Outra categoria seria a categoria 4, onde se trata da postura dentro da sala de aula. Ela engloba as contribuições das disciplinas em relação à postura do futuro professor, habilidades relacionadas à segurança e preparação dos discentes. Ou ainda a última categoria, que seria educação crítica. Nessa categoria, identifica-se alunos preocupados com a educação atual, enxergando a importância de uma visão mais crítica, desejando uma mudança do perfil da educação e notando a importância de se enfatizar ações como a contextualização do cotidiano, o envolvimento do aluno e sua percepção crítica. 12 estudantes, né? A fala de 12 estudantes constituíram essa categoria. Eu trouxe algumas falas desses estudantes para a gente pensar, por exemplo, a primeira categoria. Todas elas foram discutidas com base nos referenciais teóricos, e aqui a gente pode perceber a fala do estudante 4, onde ele aponta que as disciplinas de metodologias de ensino permitem entrar em contato com alguns aspectos pertinentes à carreira do professor, desde o planejamento de aula até a sua execução. Na disciplina de metodologia de ensino em botânica, pude ter a experiência da prática e planejar uma aula utilizando um novo recurso pedagógico. O estudante 10 coloca que elas, no caso as aulas, foram decisivas para a construção da minha identidade de professor, pois através delas me aproximei do trabalho docente e aprendi a me planejar e organizar, etc. Ou ainda o estudante 12, onde ele coloca que a experiência de pensar uma aula e posteriormente aplicar essa aula proporcionou uma experiência muito rica e tornou uma pessoa mais segura e confiante. Com base nessas falas, nós podemos, encontrar uma fundamentação teórica nessa citação de Fusari, 1988, onde ele coloca que o preparo das aulas é uma das atividades mais importantes do trabalho do profissional da educação escolar. Nada substitui a tarefa de preparação da aula em si. Faz parte da competência teórica do professor e dos compromissos com a democratização do ensino, a tarefa cotidiana de preparar suas aulas. Bom, com base no que foi desenvolvido e analisado, nós identificamos que as disciplinas de metodologias de ensino, elas dialogam de forma eficiente com os estágios supervisionados, contribuindo com a formação inicial dos licenciandos em vários aspectos, ou seja, formando uma base sólida em uma perspectiva de educação crítica, promovendo reflexões não só sobre as teorias de educação ou do desenvolvimento de metodologias, mas refletindo sobre temas sociais e problemáticas que envolvem a educação. Em se tratando do estágio supervisionado, foi observado que este promove o encontro com a realidade da teoria com a prática, fazendo com que o futuro professor encare desde a sua formação inicial possíveis problemas existentes no contexto escolar, pensando em maneiras de transformá-los. Assim, faz-se urgente e fundamental uma formação de professores que se propõe a preparar estudantes mais críticos, autônomos e atuantes na sociedade, tanto no espaço da universidade, quanto no da educação básica. Aqui estão as referências utilizadas nessa apresentação e também o nosso contato para possíveis questionamentos, dúvidas, contato referente ao trabalho. Então, muito obrigada, pessoal, pela atenção. Desejo a todos uma boa semana.